Chega aí, gente, o terceiro ano e vamos para a aula a respeito de eletrodinâmica. Eu ia dizer termodinâmica, foi a aula do segundo ano. Eletrodinâmica, certo, gente? Então, a gente vai ver aqui tudo a respeito de corrente elétrica, a respeito de algo que está até mais próximo da nossa realidade. Vocês vão ver com vários exemplos. Então, é um assunto que é muito melhor de você absorver do que a eletrostática, embora a eletrostática seja igualmente importante. Olha só, o Yoda brincando aqui com o Lord City Duncan. Uma curiosidade é que Duncan foi traduzido para o português porque seu nome em inglês era que se viesse completamente para o português ia ter um palavrão, mas isso é outra história, né? Quem quiser pesquisar a respeito, sai de Star Wars. Vamos lá. De onde vem nossa energia elétrica? Só para começar, certo, gente? Vai estudar a energia elétrica ainda. Conceito mesmo de energia, mas de onde vem, como ela é gerada. Então, só para dar uma breve revisada aqui, antes de iniciar o básico para vocês, vamos ver. A eletricidade pode ter várias origens, vocês sabem disso, hidrelétrica, termoelétrica, nuclear, eólica, todas essas energias, elas geram a energia elétrica que a gente utiliza. A hidrelétrica é a mais utilizada no Brasil, por exemplo, porque nós temos muitos recursos hídricos. Termoelétricas em alguns locais do Brasil está sendo utilizado, mas é muito criticada. Você alterar, por exemplo, a temperatura de onde está. Nuclear, vocês viram o acidente de Chernobyl, é uma energia que ela é pura durante a sua produção. O problema é o cuidado que você tem que ter com o processo de produção. É muito perigoso, porque envolve elementos radioativos. Vocês viram na série Chernobyl, se nós tirarmos, assiste, que é interessantíssima e conta um momento inclusive histórico da humanidade. E ela deixa resíduos nocivos também, que tem que ter lugar para armazenar. A energia eólica, que é uma energia basicamente pura, mas ainda é cara. Nós temos energia solar, todas essas geram energia elétrica. Certo, gente? A energia elétrica pode ser gerada inclusive com o petróleo também, o diesel. Ele é usado para produzir energia elétrica, por isso que é tão usado o diesel. Não é só por causa dos combustíveis, certo? Depois de gerada, a energia elétrica é conduzida por meio de fios a todos os lugares através de postes, que são as linhas de transmissão. Aqui tem um exemplo, certo, pessoal? Mas que serve para todo tipo de energia. Aqui tem a energia eólica, que o vento gira uma hélice que gira um gerador. Então, ó, aqui está a chave para a produção de energia elétrica, que a gente vai entender melhor quando estudar eletromagnetismo, que é um gerador, uma turbina. Essa turbina, ela pode ser movida pelo vento, ela pode ser movida por calor, que é no caso da termoelétrica e a nuclear, ela pode ser movida por combustível, e a partir do movimento dela, vai ser gerada através da oscilação de campos magnéticos, vai ser gerada energia elétrica, que chega até a nossa casa. Basicamente é isso que gera a nossa energia elétrica. Então vamos lá para os nossos conceitos. Primeiro conceito, corrente elétrica. O que é corrente elétrica? É um movimento ordenado, veja só, ordenado, bem organizado, certo? De cargas elétricas que circulam por um condutor quando entre suas extremidades tiver uma diferença de potencial, DDP, ou seja, tiver um mais e um menos, pessoal. Se não tiver o mais e o menos, não tem corrente elétrica, certo? Aqui na pilha, eu tenho o mais e o menos. Então, vai gerar uma corrente elétrica, porque eles estão conectados, passa pela lâmpada e volta, certo? Então, tá havendo um movimento aqui, ó, ordenado de cargas elétricas. Então, quando há um movimento ordenado, eu tenho uma corrente elétrica passando nesse circuito. Aí veja, todo movimento de cargas é uma corrente elétrica? Não, pessoal. Olha aí. Nenhum dos movimentos a seguir é ordenado. Lembra que eu falei? Não vai de mais para o menos, não está organizado. Tem movimento de carga? Tem, mas não é ordenado. Então, nenhum desses movimentos aqui é corrente elétrica. Aqui, um líquido, por exemplo, numa bateria, você tem uma solução aquosa lá, uma bateria que vai gerar eletricidade. Então, esses íons estão se movendo dentro do líquido. Quando você dissolve, por exemplo, sal em água, tem lá os íons, mas que é só um movimento de carga sem organização nenhuma, não é corrente elétrica. Isso aqui não é corrente elétrica.
Um gás, quando se ioniza, nem todo gás, quando se ioniza, gera uma corrente elétrica, gera um relâmpago, como a gente viu também na aula passada. Então isso aqui também, ó. E no sólido, vocês lembram que todo metal tem elétrons livres. Se esses elétrons livres começarem a se mover e eles se movem por algum outro motivo, está havendo corrente elétrica? Não, pessoal. Só é corrente elétrica se for organizado. Risca aqui também. Tudo riscado. Então, é um movimento ordenado. A palavrinha é essa, do mais para o menos, de forma organizada, ordenada. Intensidade da corrente elétrica, que a gente vai tratar agora com a letra I, certo? Então, quando você via corrente elétrica a letra I, pode ser maiúsculo ou minúsculo, já disse que é representação, tanto faz. A letra I vai representar a minha corrente elétrica. Professor, I de corrente elétrica? Não, I de intensidade de corrente elétrica, certo, gente? É medida pela seguinte fórmula. Aqui, ó, em um condutor qualquer, certo? Cadê meu lápis? Eu perdi o lápis aqui, pessoal, achei. Em um condutor qualquer, está passando um monte de carga elétrica. Tá? Então, a variação dessas cargas com relação ao tempo é o que eu chamo de corrente elétrica, certo? É a variação de cargas com relação ao tempo. Então, quanto maior a corrente, mais carga está passando. Aqui são as unidades, né? A unidade de carga elétrica é o coulomb, a unidade de tempo é segundo, isso no sistema internacional que a gente usa. E a unidade de corrente elétrica vai receber o nome de ampere, que foi um dos cientistas que estudava a eletricidade. É um nome francês, por isso que esse acentozinho aqui está ao contrário. Então, 1 ampere, 2 amperes, 3 amperes. Você já deve ter visto termos como amperagem por aí. Se não ouviram, pesquise. Mas tudo isso é referente à corrente elétrica, certo? Ela vai medir a quantidade de cargas que passa em relação ao tempo, em relação a um segundo. Olha só um exemplozinho para a gente trabalhar, gente. Uma corrente elétrica de intensidade igual a 5 amperes, é meu I, acabei de mostrar aqui para vocês, é o I, percorre um fio condutor. Determina o valor da carga que passa através de uma seção transversal em 1 minuto. Aqui tem uma pegadinha da questão, né? Que eu acabei de falar para vocês. O tempo é dado em segundos. E aqui tem 1 minuto. Então, lembrando que 1 minuto é 60 segundos. Aqui já tem a resolução da questão pronta, pessoal, para não perder tempo. A corrente é 5 amperes. Ele quer a carga, determina o valor da carga. E o tempo, como eu disse a vocês, 60 segundos. Usa a fórmula. I é ΔQ sobre ΔT. Só que eu quero o ΔQ, certo? Então tem que me livrar desse ΔT que está aqui. Ele está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando, inverte a operação, certo, gente? Então fica aí vezes ΔT. Ó. Ele passa multiplicando. E aí é só substituir os dados que eu tenho. Quanto é que vale o I, minha corrente? 5. Quanto é que vale meu tempo? Em segundos, 60. 5 vezes 60, 300 coulombs. Então, em 1 minuto, naquele condutor, para essas condições, passam 300 coulombs, passa essa carga aí toda em 1 minuto. Intensidade da corrente elétrica, quando você tiver o gráfico IT e quiser calcular a carga, certo? Esse gráfico é usado quando a corrente não for constante. A gente vai ter que calcular a área que está debaixo desse gráfico. Então é bom você dar uma revisada aí nas figuras geométricas mais comuns, como triângulo, como retângulo, como trapézio, certo? Deem uma olhada, porque a gente vai trabalhar muito o cálculo de área. Por quê? Porque a carga ela é dada pela área que está aqui debaixo do gráfico, que a gente chama de integral. A integral que está aqui debaixo do gráfico, certo? Integral que está debaixo do gráfico, a integral. Olha só um exercício para a gente praticar. Tem aqui ó, o gráfico, intensidade e corrente. A corrente está aumentando. Então não dá para usar a fórmula, você tem o gráfico, você vai calcular a integral, né? Como eu já disse. O gráfico indica o comportamento da corrente elétrica em função do tempo em um condutor. A carga elétrica em coulombs que passa por uma seção transversal desse condutor em 15 segundos é igual a quanto? Certo? Eu quero saber a carga elétrica que passa de 0 a 15, ou seja, exatamente o gráfico que eu tenho, né? Então, eu quero saber essa área aqui, gente, ó. Que figura geométrica é essa aqui? Certo? Que figura geométrica é essa? Tem 3 lados. Eita, com o desenho que eu fiz aqui ficou com mais de 10 lados. Mas é isso aqui. Deu para perceber, né? Tem 3 lados, então é um triângulo. A área do triângulo é base vezes altura. Qual é a base? De 0. Sai aqui do 0. Ó, e vem até o 15.
A base é 15. E a altura? Está aqui, ó. A altura é esse pedaço aqui. Sai do zero e vai até o 60. 15 vezes 60, 900 coulomb é a minha área. 900 é a minha área. Então, minha carga é 900 coulomb. Resposta correta aqui, que é de marcar. Letra D de jeans. Olha só. Sentido da corrente elétrica, certo? A corrente elétrica, ela tem dois sentidos. Agora, cuidado. Isso aqui que eu estou falando é que ocorre de forma simultânea, certo? Como assim, professor, simultâneo? Quando o homem começou a estudar a corrente elétrica, Benjamin Franklin estabeleceu, foi um dos caras que começou a estudar, o cara que está lá em uma das notas da moeda norte-americana, que ele é signatário da Constituição norte-americana também, ele é um dos fundadores da América. Bom, mas não vem o caso. Adotaram um sentido para a corrente elétrica, certo? Por isso que é convencional. Convencionou-se dizer que a corrente elétrica era do mais para o menos. Do mais para o menos. Tempos depois, já tendo o estudo da eletricidade bem desenvolvido, descobriu-se que, na verdade, os elétrons se movimentam ao contrário, que é até mais lógico, né? Polo negativo é porque tem muitos elétrons. Lembram o que eu falei? Ó? Muitos elétrons. E o polo positivo é porque tem pouco ou nenhum elétron. Quando você vai conectar, os elétrons se moveriam no sentido contrário. Agora, como o estudo que a gente faz em sala de aula não é afetado, por incrível que pareça, é por isso que durou tanto tempo, certo, gente? Para se descobrir isso, o estudo de todos os equipamentos, de todos os circuitos, toda análise que a gente faz não foi afetado por esse sentido convencional, então a gente convencionou dizer que a corrente vai do mais para o menos. Não é o que ocorre, o sentido real é isso aqui. Mas a gente despreza e adota o sentido convencional da corrente, certo, gente? Não é que existem dois sentidos simultâneos, não. Então, a gente vai adotar agora e vai dizer que a corrente vai do mais para o menos. Se eu não me engano, se não me falha a memória, só existe um efeito que o sentido real e o convencional, você saber o sentido real da corrente faz diferença. É o chamado efeito Hall, que é algo magnético, é Hall, H-A-L-L, se você quiser pesquisar. Certo? É magnético, a gente vai falar um pouco sobre ele futuramente, embora não seja assunto aqui do nível médio. O efeito Hall, ele é afetado quando você não estuda o sentido real da corrente, mas para a gente aqui, como eu disse, não vai fazer diferença. Vamos adotar o sentido que os cientistas já adotavam, o sentido real da corrente. Então a corrente para a gente aqui é do mais para o menos. Aqui fica a nível só de esclarecimento para vocês, certo? Não de cobrança. Tipos de corrente elétrica. Olha só, gente, se eu colocar no gráfico, vou ter vários tipos de corrente. A gente vai fixar aqui o estudo em duas, basicamente. Mas a corrente elétrica ela pode ser pulsante. O que é uma corrente pulsante? Certo? Ela se parece muito com aqueles gráficos de quem é internado. Como é que fica lá? Tit, tit, tit. Mas é o gráfico da corrente pulsante. Ela é muito utilizada em dispositivos digitais, certo? E o pulso, ele costuma inclusive ser mais retinho. Dispositivos digitais. Os pulsos digitais costumam ser mais retos. O processador de um computador se comunica com as outras partes através de algo assim, que é um zero. Então, são correntes pulsantes. A gente não trabalha aqui no ensino médio, só para que vocês conheçam. Corrente variável. Estou pegando logo as duas que a gente não trabalha para explicar aqui. Variável, faltou mais o acento aqui, contínua também. Variável, uma corrente variável é a corrente mais esculhambada que tem, que ela vai variar tudo aqui. Certo? É aquela corrente que ocorre numa pilha quando já está fraca. É aquela corrente que ocorre quando há uma queda de energia. Certo? Não tem como descrever o gráfico. É um gráfico esculhambado como esse aqui. Certo? Então, ó, a variável, a pulsante, a gente não vê aqui a nível de ensino médio, a não ser que seja para aplicar uma outra formulazinha, mas aí você já conhece. As duas correntes principais que a gente vê aqui a nível de ensino médio são as correntes contínuas. O nome já está dizendo contínuo. Olha só essa reta vermelhinha aqui. Ó. É uma reta. Ela não vai se alterar. Ela pode ser positiva ou negativa, mas ela fica sempre naquele sentido do início ao fim. É a corrente elétrica de uma pilha, de uma bateria.
certo? Pilha e bateria está aqui inclusa. A corrente contínua é a corrente que alimenta o seu celular, é a corrente que alimenta um dispositivo aí com pilha, o seu controle remoto. E a corrente alternada? Essa que está aqui de verde, certo? Aí eu posso até riscar porque eu estou riscando de verde também. A corrente alternada, ela alterna valores e o sentido com relação ao tempo. A corrente alternada mais comum é essa que a gente chama de senoide. Por que se chama senoide? Porque ela parece muito com o gráfico da função seno. Eu digo parece porque ela não é. Se você colocar, é uma das outras variáveis, mas se chama senoide, certo? Esse gráfico sobe, desce, formando ondas também. Você deve ter visto isso aqui no estudo de ondas. Então, a corrente alternada, geralmente é a corrente da rede que você tira da tomada. Professor, então me explique aí como é que meu computador trabalha com corrente contínua, mas se eu ligar ele na rede, eu estou ligando ele na rede, que é a corrente alternada. Porque geralmente, todo dispositivo, para falar a verdade, só trabalha com corrente contínua. Todo dispositivo tem o que a gente chama de fonte. Não é um computador não tem a fonte serve basicamente para isso, pegar a corrente da rede que é alternada e transformar em contínua para diversas aplicações. Você sabe que na fonte, se você já trabalhou com o computador, já viu que na fonte tem várias saídas. Então, a mesma coisa para dispositivos que você coloca na tomada. Eles funcionam com corrente internamente, com corrente contínua. Mas, pega isso aqui da tomada, né? Isso aqui vai para a rede, vai para uma tomada. Certo? Vai para uma tomadinha aqui. Então, entra a corrente contínua, vai para a fonte e a fonte converte. Professor, a fonte é aquela fonte de celular? Carregador de celular é uma fonte? Nem sempre, certo, gente? Eu não sei dizer aqui, mas eu penso que sim. O carregador de celular ele reduz. Aí dentro do celular deve ter algo que transforma a corrente alternada em corrente contínua e por aí vai. Então, basicamente, os dois tipos de corrente: contínua, bateria, pilha, certo? E outros dispositivos que não precisam ligar na tomada, e alternada, que é a corrente que você pega na rede. Corrente alternada, representada pela letra C, e a corrente contínua, esqueci de dizer aqui, que é representada pela letra DC, certo? O VCC. É aquela cujo sentido e intensidade variam periodicamente. Além do gráfico, eu tenho que mostrar isso para vocês, certo, gente? Peguei aqui pela internet algumas gravurazinhas que me ajudam. Olha só como é que se comporta a corrente alternada, certo? Ela vai para um lado e para o outro simultaneamente, certo? Ou uma, não diria simultaneamente, porque dá para ver pelo gráfico. Deixa eu voltar aqui para o gráfico, que é um ciclo após o outro, certo? Errado aí da minha parte, não é simultâneo. Então tem aqui, ó, positivo, isso olhando só para o verde, certo, gente? Que eu estou falando negativo, aí positivo, negativo. Então, é como se comporta a minha corrente alternada. Para um lado, para o outro. Para um lado, para o outro. Certo? Na nossa rede, por exemplo, a gente diz que a frequência da rede é de 60 Hz. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que em um segundo vai acontecer isso aqui, ó, ida e volta 60 vezes, certo? Vai e vem uma, vai e vem duas, vai e vem três e por aí vai. 60 vezes em um segundo. Haja casa. Tá aí, ó. Minha corrente alternada. Efeitos da corrente elétrica. A corrente elétrica ela pode causar efeito onde passa. O primeiro efeito, e um dos efeitos mais comuns, inclusive é usado em aplicações aqui por nós, é o efeito térmico, muito conhecido como efeito Joule. Lembram de Joule lá, que era o cara que dava calor? A corrente elétrica, quando passa por um corpo, libera calor. Por isso que quando as pessoas morrem eletrocutadas, elas queimam. Quando alguma coisa é eletrocutada, pega fogo, né? Quando tem um curto-circuito. A gente vai ver, inclusive, na próxima aula, o que é um curto-circuito. Então, tem aí um ferro de passar roupa, por exemplo, certo? Que a gente utiliza o efeito térmico de passar roupa para passar roupa. Agora, convém citar, primeiro, todo o aparelho que utiliza esse efeito Joule para, como sua finalidade, o ferro de passar roupa, o secador de cabelo, a pranchinha, o chuveiro elétrico, que servem para aquecer, eles gastam muita energia, certo, gente? Além de gastar muita energia, você não pode deixar esses equipamentos ligados o tempo todo. Eles também são muito perigosos, tem muita corrente elétrica, por isso que a rede deve estar bem
aterrada para a nossa proteção. Além disso, o efeito Joule também pode ocorrer em outros dispositivos, o que significa uma perda. Por exemplo, televisão. Você liga a televisão para se aquecer? Ah, tá fazendo frio, vou aqui assistir um filme, vou me aquecer na televisão. Não, televisão não é lareira. Então, quando aquece é porque está havendo uma perda. Eu estou aqui no computador ao meu lado, está esquentando, porque está havendo uma perda. Eu não quero o computador para esquentar. Então, o efeito Joule significa também, às vezes, perda de energia. Efeito magnético. A corrente elétrica gera campo magnético. A gente vai ver depois o eletromagnetismo. Certo? Mais do que simplesmente formar só esses eletroímãs que a gente pode fazer em casa, certo? Com prego, fica a corrente elétrica percorrendo, gera campo magnético. Ele é muito utilizado, por exemplo, em campainha. Certo? A campainha é um circuito que utiliza um eletroímã. O efeito fisiológico é o choque. Choque elétrico, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho a respeito do efeito fisiológico para que você conheça mais e tenha mais. Aí eu tenho o coitado Daniel Stern, certo? Lá do filme Esqueceram de Mim, sendo eletrocutado aí. Só que a eletrocução não é algo divertido, certo, gente? Efeito químico. A corrente elétrica pode produzir reações químicas. Vocês vão ver isso em eletroquímica. Existe um capítulo da química já para isso. Um exemplo, a solda, certo? A solda elétrica, a solda daquela que derrete, um fiozinho que parece chumbo, aquela solda ali é uma solda simples. Se a solda for uma solda elétrica, aí sim você tem, na verdade, uma reação química sendo produzida na solda elétrica. E o efeito luminoso é que a corrente elétrica pode gerar luz. O efeito maior é na lâmpada incandescente. A finada lâmpada incandescente, que a gente quase não usa mais, quase não encontra no comércio, se eu não me engano foi até proibido, que era a lâmpada incandescente, que foi a primeira lâmpada criada por Thomas Alva Edison. Era um fio de tungstênio que, ao ser percorrido pela corrente elétrica, emitia luz. Essa parte de vidro era para impedir que ele se incendiasse, para impedir o contato com o oxigênio, para evitar a combustão. Então você tinha aí o efeito luminoso. Então vamos a exemplo, né? Vamos a exercíciozinho. Nas chocadeiras artificiais, tem uma tirinha aí para você dar uma olhada, encontramos uma interessante aplicação para as lâmpadas incandescentes, certo? Não se faz chocadeira, não se faz aquele negócio para esquentar livro, eu esqueci agora, estufazinha para esquentar livro, papel, com lâmpada de LED, porque lâmpada de LED não esquenta. Elas substituem a água, mantendo a temperatura necessária para que um embrião no interior do ovo possa se desenvolver. Na lâmpada utilizada, um filamento de tungstênio, olha só o que eu falei para vocês, como curiosidade, o tungstênio, o símbolo na tabela periódica é um W. No seu interior é aquecido com a passagem da corrente elétrica, tornando-se incandescente. Então a corrente elétrica faz com que o fio fique incandescente. Que transformação de energia está ocorrendo e que nome se dá a esse efeito? Vamos lá? Energia cinética e energia térmica. Primeiro, não é energia cinética, já nem preciso ler o resto, certo? Ele diz que é um efeito térmico. Poderia até ser, mas não é energia cinética. Energia elétrica e energia térmica. Opa, promissor. Efeito fisiológico. Tem nada a ver com efeito fisiológico. Matou a questão. Energia elétrica e energia luminosa. Pode até ser, mas ele está dizendo que é um elemento, um efeito químico. Não é efeito químico. Aí a resposta correta, ó, a letra D aqui, D de jeans. Energia elétrica em calor. E é chamado de efeito Joule ou efeito térmico, certo? Aqui o nome está correto, é porque não é energia cinética. Então a resposta correta, letra D. Os fusíveis, você já deve ter visto esse aparelhinho aqui. Em carro é um que parece uma pastilhinha, certo? Em casas é um que costuma ser feito até de cerâmicazinho, um cilindrozinho fica lá nos coisas mais antigos, certo? Nos despertadores mais antigos. Ficava um cilindrozinho com um encaixezinho aqui que você colocava na chave geral. Mas, fusível mais comum para quem trabalha com eletrônica é isso aqui. Certo? É um cilindrozinho com um fio dentro. E esse fio aqui, se passar uma corrente elétrica muito alta, ele vai
Diferente da lâmpada, ele não emite luz não. Ela pode até emitir, mas na verdade ele se derrete. Certo? Os fusíveis são elementos de proteção, são usados para proteger, porque ele quebra antes do equipamento. E se funde, ou seja, ele derrete. Nota aqui. Quando a corrente elétrica... Então, para algo derreter, a corrente elétrica tem que ser alta. Então, quando a corrente elétrica diminui, quando a corrente elétrica é alternada ou contínua, nada a ver. Quando a corrente elétrica aumenta bruscamente, ela aumenta o calor e o dispositivo se rompe. Então, a resposta correta é a letra C. Não é necessário nem eu conhecer tanto o cilindro, e sim o conceito de corrente elétrica. Quando a corrente elétrica aumenta, geralmente a temperatura aumenta também. Olha o efeito fisiológico que eu tinha falado para vocês, que eu ia falar um pouco. Certo? O efeito fisiológico é o que a corrente elétrica causa nos seres vivos, nos seres humanos. Né? Vamos lá. Então, primeiro, a gente diz assim, eu levei um choque de 220, eu levei um choque de 10.000 volts. Não é a voltagem, certo? O problema não é a voltagem, inclusive a gente vai falar sobre voltagem nas próximas aulas. O problema é a corrente mesmo. Então, até mais ou menos 1 mA, os valores são aproximados, depende muito de várias condições também. Você nem sente a corrente elétrica no seu corpo, certo? Depende também da parte do seu corpo. Por exemplo, você pega uma pilha, coloca entre seus dedos, você nem sente, porque a sua pele funciona como isolante para uma pilha. Então, às vezes você pega em baixíssimas correntes e você nem sente, certo? Que está havendo vazamento de corrente ali. Então, por quê? Porque fica abaixo de 1 mA, você nem sente. Em 9 mA você já tem contrações musculares. Você já lembra aquela corrente que você pensa que se jogou, que seu braço vai lá fora quando leva um choque? Por volta de 9 mA. 20 mA e é mili, certo, gente? Imagina aí, ó. Vou só lembrar vocês o que é mili. 9 mA, por exemplo. Miliamperes é 9 vezes 10 a menos 3. Então, se eu colocar isso aqui numericamente falando, fica 0,009 amperes. Veja que a corrente é baixa mesmo. Já dá contrações musculares. E 20 mA, sensação dolorosa, contrações violentas, pode causar asfixia, perturbações circulatórias. 100 mA, sensação insuportável, contrações violentas, faltou esse aqui, fibrilação ventricular, ou seja, afeta até o coração. Acima de 100, acontece tudo que foi visto aí, queimaduras, e vários amperes, queimadura grave, certo? E deixar você carbonizado mesmo, asfixia imediata. Porque ele para logo o diafragma, certo? Aí deixa você logo asfixiado. Então veja que o que mata não é a tensão, é a corrente. Depende de quantos amperes vão passar pelo seu corpo. O corpo humano, ele é um isolante até certo ponto, mas na verdade, dependendo do valor da corrente, ele se torna um bom condutor. E eu coloquei essa gravura aqui para chamar vocês a atenção para uma coisa. Às vezes você leva um choque e escapa, outras vezes nem tanto. Porque quando você leva um choque que a corrente tende a passar pelo coração, pelo tórax e pelo coração, esses costumam ser os mais fatais. Certo, gente? Então você tem que evitar todo o tempo isso. É por isso que crianças têm mania de fazer isso. Coloca os 2 dedos na tomada. Hoje em dia mais não, né? A gente tem uma tomada que é protegida. Mas se você colocar os 2 dedos ao mesmo tempo, é um choque que pode ser fatal. Porque ele tende a fazer a corrente elétrica intensa passar pelo coração. E você sabe que o cérebro se comunica com os músculos através de pulsos elétricos. Então veja que confusão vai causar. Isso acaba ocorrendo uma parada cardíaca. Confesso que eu não sei o mecanismo de uma parada cardíaca causada por uma corrente elétrica. Aí é mais com biologia. Circuito elétrico. Circuito, gente, quer dizer caminho. Certo? Para começo de conversa. Cadê aqui? Achei o lado. Circuito é caminho. O que é circuito? Esqueça a palavra elétrica. Circuito é caminho. Por isso que a gente tem circuito de Fórmula 1. Circuito de motociclismo, que é um caminho fechado. Então, circuito elétrico é o caminho fechado onde a corrente elétrica vai passar. Então tem que ser um caminho fechado. Então é muito errado às vezes um aparelho queima, alguém vê, eita, deu um circuito aí. Não deu circuito, gente. Pode até ter dado um curto-circuito. Como eu já disse, vou explicar nas próximas aulas, quando eu explicar o que é resistência. Certo? Então, nunca diga quando o aparelho quebrar, eita, deu um circuito. Todo aparelho tem circuito. Senão todo aparelho vivia quebrando, certo? É muito errado dizer deu um circuito.
Circuito elétrico é o caminho. Então, quando você coloca, como eu já disse, uma pilha, uma bateria, aqui eu tenho mais e aqui eu tenho menos, que não aparece aqui porque ficou escuro, tá aqui ó, mais e menos, você vai ter a passagem de corrente elétrica do mais até o menos, e esse caminho é chamado de circuito elétrico. O circuito pode ser um fio, pode ser uma trilha de uma placa, né, que é o mais comum que a gente encontra em vários dispositivos eletrônicos. E geralmente o circuito elétrico serve para quê? Serve para uma fonte, que pode ser uma pilha, uma bateria, uma tomada, fornecer energia para alguém utilizar. Pode ser uma lâmpada, uma televisão, uma geladeira ou parte de um computador, por exemplo. Certo? É para isso que serve um circuito elétrico. E existem dois tipos de circuito elétrico. O primeiro circuito elétrico é o circuito série. O que é um circuito série? É aquele que só existe um caminho para a corrente elétrica e do mais para o menos. Certo? Entre a DDP, ela vai do mais aqui para o menos, só tem um caminho para fazer isso. Tá? Aqui só de mais, acho. Vem para o menos, só tem esse caminho aí. Tem que passar. É obrigatório que ela passe nas três lâmpadas, certo? Aqui. A corrente não se divide, não tem para onde ir. E se o caminho for interrompido, não interessa aonde, não vai haver passagem de corrente, certo, gente? Não existe isso, por exemplo. Queimou a última lâmpada aqui. Ah, a corrente vai passar até a primeira, a segunda e a terceira não acende. Não, se queimar qualquer lâmpada aqui, acabou. O mais não enxerga o menos. Você lembre que para ter geração de corrente elétrica, o mais tem que enxergar o menos. Aqui, ó, queimou uma lâmpada, tirei essa lâmpada aqui, o que acontece com as outras? Se apagam. Porque o mais não enxerga o menos. Para ter circuito elétrico, tem que ter DDP. O mais tem que enxergar o menos. Então, no circuito elétrico série, acontece isso. Quer ver um exemplo bem comum? Lâmpada de árvore de Natal, como aqui no exercício. Em alguns conjuntos de lâmpadas usados para enfeitar a árvore de Natal, as lâmpadas estão ligadas em série. Certo? Alguns conjuntos você vê que geralmente não queima só uma lâmpada. Certo? Na verdade, queimam uma lâmpada, mas apagam mais de uma. Se um desses conjuntos estiver funcionando e uma das lâmpadas se queimar, então digamos aqui, ó, desenho a parte do circuito, certo? Não é que o circuito seja só isso. Então, eu tenho várias lâmpadas aqui. 5 tá bom, né? Se uma queimar, vou queimar essa aqui, ó. Certo? A corrente está vindo aqui. Ah, as três primeiras aqui vão acender, professor. Não. As demais continuam acesas. As demais se apagam, é a resposta correta. Queimou uma, apaga tudo, certo? É unidos queimaremos. Vamos só ler o resto. Se for a primeira lâmpada a se queimar, as demais lâmpadas permanecem acesas. Não. Se for a penúltima lâmpada a se queimar, a última se apaga e as demais permanecem acesas. Também não. Porque como está aqui, né? Também não. Certo, pessoal? Queimou uma, apagou tudo. Não interessa a primeira, a segunda, a terceira, a milésima. Unidos queimaremos. Lembre de circuito série, é unidos queimaremos. Tá aí o exemplozinho de lâmpada de Natal. Queimou uma, perdeu tudo. Não perdeu tudo, né? Você tem que testar as lâmpadas. Em paralelo, é um pouquinho diferente. Olha só, tem mais de um caminho para a corrente percorrer entre a DDP do mais para o menos. A corrente se divide em cada parte que a gente chama de ramo. E se um ramo for impedido, for queimado ou aberto, a corrente vai continuar passando. Como assim, professor? Olha aqui do mais para o menos. Quantas opções eu vou ter? Deixa eu achar novamente a canetinha que achei. Que às vezes ela se perde, certo? Primeiro, ela vai aqui, passa na primeira lâmpada e volta. Segundo caminho, passa na segunda lâmpada e volta lá por trás. Terceiro caminho, lá na lâmpada e volta aqui por trás também. Então veja, essa primeira lâmpada aqui queimou. O que acontece com as outras? O outro caminho continua funcionando. Ó, esse caminho aqui, ó, vem, passa na lâmpada e volta aqui por trás. Continua funcionando. Queimou a lâmpada, não foi o fio, certo, pessoal? Queimou a lâmpada. Então esse circuito aqui está em paralelo. Exemplo de circuito paralelo é o circuito da nossa casa. É o circuito de uma instalação doméstica. Por exemplo, se queimar a geladeira, sua televisão se apaga? Não. Queimar essa televisão, certo? Seu forno de micro-ondas deixa de funcionar? Não. Porque todos os dispositivos de uma casa estão ligados em paralelo. Olha um exercíciozinho para a gente se ligar aqui. Ó. As lâmpadas de um farol do carro estão ligadas como, gente? Você já viu o carro que às vezes queima uma lâmpada, né? Olha o carro aqui com a lâmpada queimada, parece o meu. Está com a lâmpada queimada agora. Fica caolho, só acende o farol. Então, isso acontece por quê? Porque as lâmpadas estão ligadas em série quando a lâmpada se queima ou se apaga. Isso não é definição do circuito série. Circuito série, lembre, unidos queimaremos. Queimou um, apagou tudo. Em paralelo, porque quando uma se queima, a outra se apaga.
É até em paralelo o nome do circuito, mas se uma queimar, a outra não se apaga, né? O funcionamento do paralelo a gente acabou de ver. Em série, porque quando uma se queima, a outra continua acesa, também não é circuito série. E a resposta correta é a letra D. Em paralelo, porque quando uma se queima, a outra continua acesa, então eu sei que é um circuito paralelo. E ele já é projetado para isso, para que você saiba a lâmpada que queimou, certo? Um carro. A resposta é a letra D. Com isso, a gente encerra essa super aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.